Ei, Psi, vamos para a nossa segunda aula da segunda semana da TCC. Muito bom ter você aqui comigo, espero que tenha aproveitado bastante aí do conteúdo da primeira aula. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante e que aparece bastante na terceira edição do livro Terapia Cognitivo-Comportamental, Teoria e Prática, da nossa amada Judith Beck. Então, nós vamos falar sobre a formulação dos pontos fortes. Fica até o final dessa aula. É uma aula que eu tentei trazer o conteúdo de forma simples, de forma direta, e para te ajudar a mudar um pouquinho a forma de conduzir os atendimentos, tá bom? Opa, deixa eu passar o slide. Qualquer dúvida que ficar, pode me mandar aqui nos comentários, pode mandar pelo Instagram, fica à vontade. As trocas são muito importantes em qualquer evento, qualquer atividade que a gente faz. Essas trocas, elas enriquecem muito. Tanto para quem está acompanhando, assistindo, quanto para mim também. Eu aprendo muito com as coisas que algumas pessoas levantam, com algumas dúvidas. Então, a gente vai crescendo em conjunto. Nessa aula de hoje, Psi, nós vamos conversar sobre, primeiro, a formulação de caso de forma geral, só para relembrar mesmo, refrescar a memória. Depois, vamos entrar na formulação dos pontos fortes em específico. Por que é tão importante a gente olhar para esses pontos fortes também, e não apenas para as crenças disfuncionais. E no final, vou mostrar como é que fica o diagrama da conceitualização para vocês, tá bom? Vamos começar. Vale a pena ver de novo aí sobre a formulação de caso de forma geral. A formulação, ela é como se fosse o nosso mapa, né? Eu sempre falo isso, sempre coloco essa frase nas minhas aulas, cito em outras aulas também, porque é a formulação que vai estruturar, que vai mostrar os caminhos para o tratamento, que vai mostrar onde nós estamos, para onde ainda temos que ir, em quais pontos a gente já foi, a gente já trabalhou. Então, o importante de fazer a formulação é isso. A gente vai ter uma compreensão melhor de como que o tratamento está, de qual caminho seguir daqui para frente. Se está travado, a gente volta para o mapa. Peraí, vamos refletir, vamos olhar aqui para a nossa conceitualização para entender o que será que precisa ser trabalhado para a gente tentar destravar o caminho. Será que são os fatores de manutenção que eu não estou dando atenção para eles e por isso que o paciente não está tendo melhora, que tem alguma coisa ali que está mantendo os sintomas, mantendo a queixa, o transtorno? Então, a formulação é extremamente importante. É dela que a gente tira a estrutura do tratamento, para onde a gente vai. Cada passo que a gente dá no tratamento, ele está relacionado com a formulação. A formulação, ela é também a compreensão do paciente. Quando a gente consegue ele compreender quais são os pontos fortes, quais são os pontos a desenvolver, quais são as aspirações, o que esse paciente deseja de mudança para a vida dele. Se a gente quer ajudar o paciente, a gente tem que saber, né, onde que ele quer chegar, o que ele tem de destino. E quais os possíveis desafios que o paciente pode enfrentar dali para frente. Então, tudo isso aparece na formulação. Também é uma forma de reconhecer como os clientes desenvolveram um transtorno psicológico com pensamento disfuncional e comportamento mal adaptativo. Então, se o paciente tem determinada queixa ali, como que essa queixa foi desenvolvida? O que está por trás dela? Quais pensamentos disfuncionais? Quais comportamentos desadaptativos? Como que o paciente chegou nessa forma de funcionamento? Como que isso tudo aconteceu para chegar nessa queixa atual? A gente vai realmente compreender o paciente, a história dele como um todo. A formulação também fortalece a relação terapêutica, porque a gente compartilha essa formulação com o paciente o tempo inteiro. A gente fala o que a gente está compreendendo, pergunta se o paciente concorda, o paciente passa a se entender melhor, o paciente passa a ajudar também a se compreender e falar para a gente e ajuda nessa construção. Então, isso fortalece muito, o paciente percebe que vocês estão de fato caminhando juntos e que vocês têm um caminho para onde vocês querem chegar, e, de fato, tem uma clareza maior do que está acontecendo com ele. Isso fortalece demais a aliança terapêutica. Além disso, a formulação é essencial para planejar o tratamento dentro e entre as sessões. Desculpa. A formulação ela também ajuda a superar pontos de bloqueio, para a gente entender quando alguma coisa está travada.
Eu trouxe essa imagem aqui do filme Toy Story porque achei interessante a representação das faces ali dos personagens, das emoções que podem estar percorrendo ali em cada um deles. Então, tem momentos da terapia, tem momentos da viagem terapêutica que a gente se sente como Buzz. A gente está ali entendendo tudo com uma clareza enorme do caso, com uma clareza enorme do modo de funcionamento do paciente. E o paciente está um pouco perdido, um pouco confuso. Então, a gente pega esse paciente pela mão e a gente explica para o paciente o que está acontecendo, o que aconteceu, por que tem alguns determinados tipos de comportamento que são mais comuns, por que é difícil a mudança, o que tem que fazer daqui para frente, quais são os próximos passos, em conjunto ali. Mas tem momentos, gente, que nós que estaremos nesse papel do Woody, de confuso, sem saber muito bem o que está acontecendo, e é o paciente que vai assumir esse papel do Buzz, que vai virar para a gente e falar assim, aqui, ó, eu acho que é por causa disso, tal coisa aconteceu, lembrei, tal, assim, assim, assado, eu acredito que tal tipo de comportamento está relacionado com isso, com aquilo. Tem momentos que é o paciente que vai trazer essa clareza para a gente. Então, esse mapa da formulação, ele é um mapa colaborativo, ele é construído em conjunto. E o paciente também é ativo nessa construção. Então, como que isso é feito na prática? Você continuamente coleta dados sobre a história de vida do paciente. E aí você resume o que escutou sobre a história de vida, sobre acontecimentos marcantes, sobre os pensamentos, os comportamentos, e aí você checa suas hipóteses. A gente começa a fazer hipóteses mentalmente. Ah, então diante de tal situação, costumam surgir tais pensamentos, tais emoções, ou então então quando observa crenças, a gente começa a criar hipóteses aí com o cliente e a gente checa com ele, a gente pergunta se faz sentido para o paciente. E a gente vai sempre modificando a conceitualização quando necessário. E às vezes o paciente vai falar mais diretamente para a gente: olha, eu acho que isso acontece por causa disso, disso, daquilo, eu observei que eu tenho determinado padrão. Então, e nesses casos, o paciente apresenta para a gente algum dado ali da formulação, da conceitualização de caso, a gente repete, a gente resume o que ouviu para ver se o paciente, se é isso mesmo, se a gente entendeu corretamente, se o paciente concorda, e coloca isso na conceitualização, muda o que for necessário. Um exemplo para entender como que a gente pode fazer isso sem necessariamente compartilhar o diagrama da formulação. Quando a gente fala que tem que ser colaborativo, não significa que a gente tem que ficar preenchendo o diagrama em conjunto com o paciente. Significa que a gente tem que checar se o paciente concorda, a gente tem que pedir a opinião do paciente, a gente tem que colocar o paciente ativo nessa compreensão do modo de funcionamento dele. E aí, uma das formas é esse exemplo que a Judite traz. Olha, acho que você acredita nisso tão fortemente que evita fazer coisas que pareçam difíceis. E quando você está deprimido, quase tudo parece difícil. Você acha que posso estar certa? Então, às vezes, acredita nisso tão fortemente, é na crença, então, de não ser capaz. Então, acho que você acredita tanto nessa ideia de não ser capaz tão fortemente que você acaba evitando fazer coisas que pareceriam difíceis ali. Mas quando a gente está com o humor deprimido, quase tudo parece extremamente difícil. Então a gente deixa de fazer praticamente tudo. E aí, deixando de fazer praticamente tudo, a gente se mantém deprimido. E a gente não consegue sair desse ciclo. Você acha que faz sentido? Você concorda? Você acha que é assim? Então, é isso que é o compartilhar. A gente imagina que o paciente está funcionando assim, mas a gente não deixa só na nossa imaginação, nem só escrito na formulação. A gente compartilha com o paciente. Se ele concorda, a gente acrescenta lá esse modo de funcionamento. E assim vai com todos os itens ali, todas aquelas lacunas do nosso diagrama da conceitualização. Por que é tão difícil, no fim das contas, fazer a formulação? Eu acho que é um consenso do quanto que é difícil entre todos os terapeutas, independente de serem terapeutas mais recentes na atuação clínica, de serem terapeutas que já atuam há muito tempo. É difícil a conceitualização. Por quê? O que está por trás dela? Esse raciocínio clínico, de juntar os dados e de perceber qual que é o padrão que está por trás, quais crenças, o que aquilo ali diz do paciente, em conjunto com uma base de conhecimento da TCC muito fortalecida. Então, a gente tem que ter os conceitos muito claros para a gente tem que ter compreendido muito bem
todos os conceitos básicos da TCC, os conceitos mais complexos também. Então, a gente tem que entender essa questão dos fatores de manutenção, dos fatores que precipitaram essa queixa do paciente, que estão relacionados com o início dos sintomas, ou então ao longo da vida, o que foi fortalecendo determinada crença, em relação aos conceitos de crenças intermediárias, dos desafios que podem surgir ali ao longo do tratamento, do modelo cognitivo do paciente. Então, a gente tem que ter uma base de conhecimento muito boa mesmo. E aí, o que eu sempre recomendo? Reveja conceitos básicos. Constantemente eu pego o livro, eu leio sobre os conceitos básicos de novo, para refrescar a memória, para ver se me dá algum insight de algum caso. Porque a conceitualização está relacionada com os conceitos. E aí, o que faz ela ser tão difícil? A gente tem que pegar os conceitos teóricos e relacionar com a história de vida daquele paciente em específico. Então, exige muito raciocínio da gente, de fato. Isso é treino. Quanto mais a gente treina a conceitualização, melhor a gente desenvolve essa habilidade. A Judith traz essa frase aqui que eu achei bem interessante. É importante encarar a terapia como uma viagem e a conceitualização como o mapa da estrada. Você discute as aspirações e objetivos do cliente. O que são essas aspirações e objetivos? O destino final. Há inúmeras maneiras de chegar a esse destino. Por exemplo, pelas principais autoestradas do paciente ou por estradas secundárias, que podem até mesmo ser construídas. Algumas vezes, desvios mudam o plano original. Então, alguma coisa pode mudar toda a rota do tratamento. À medida que ficar mais experiente e melhor na conceitualização, você preencherá os detalhes relevantes desse mapa e sua eficácia e eficiência como terapeuta irão melhorar. Então, por isso que eu sempre recomendo escrever de fato ou digitar no diagrama mesmo, porque senão a gente, ao longo do acompanhamento, a gente se perde, a gente esquece às vezes algumas coisas que a gente tinha imaginado, que a gente tinha encontrado ali sobre a história do paciente, e ajuda a rever rota. Então, ter tudo registrado facilita bastante. Não precisa ser um testamento enorme, não. Pode fazer da forma mais simples para você, objetiva, mas que esteja ali registrado para te ajudar a lembrar, para te ajudar a compreender cada vez melhor o caso. Agora vamos falar então sobre a conceitualização dos pontos fortes. A gente já conhece bem a conceitualização das crenças desadaptativas, mas é importante conceitualizar também crenças adaptativas e pontos fortes do paciente. Essa outra formulação basicamente vai retratar, vai mostrar o quê? Os acontecimentos importantes e crenças nucleares adaptativas saudáveis, as crenças nucleares adaptativas e o significado dos pensamentos automáticos ali, que são positivos do cliente, as crenças intermediárias e as crenças nucleares relacionadas a estratégias de enfrentamento adaptativas e também situações, pensamentos automáticos adaptativos e comportamentos adaptativos. Então, a gente não vai olhar só para a parte desadaptativa do paciente. A gente vai olhar o que ele tem de ponto forte. O que ele tem aqui que a gente pode usar para fortalecer ainda mais, para ele se sentir um pouco mais seguro. É só pensar assim, esse paciente está indo para uma viagem que não é uma viagem super tranquila, é uma viagem em que ele vai se sentir ali em vários momentos como se fosse em perigo. Então, não no sentido de um perigo real, mas que ele vai se sentir entrando em ambientes que ele não conhece, ou que ele conhece e estava evitando há muito tempo. A gente tem que munir esse paciente, a gente tem que protegê-lo. E a gente vai protegê-lo com os pontos fortes, estimulando esses pontos fortes, estimulando as crenças adaptativas. Isso vai ajudar muito a desenvolver ainda mais a autoestima e a autoconfiança do paciente e também vai ajudá-lo a se envolver em atividades que façam com que ele sinta prazer ou que ele tenha essa sensação de competência. Então, o que seria o diagrama de conceitualização cognitiva dos pontos fortes, que é o significado dessa sigla que está aqui em cima, tá bom? Primeiro, a gente vai colocar a história de vida relevante, voltada para realizações,
pontos fortes, qualidades pessoais e recursos adaptativos anteriores às dificuldades atuais. Então, tudo isso entra nessa história de vida relevante. E aí você vai pensar, que experiências contribuíram para o desenvolvimento e manutenção de crenças adaptativas? Então, o que foi ali que contribuiu para esse paciente criar uma crença positiva de si? A partir disso, será que eu vou conseguir pensar em novas situações, novas experiências que vão contribuir para fortalecer crenças adaptativas e criar novas crenças adaptativas? Ou até mesmo para reduzir a força das desadaptativas? Então, olha como é que é importante. Uma outra pergunta: como eram os pontos fortes, habilidades, recursos pessoais e materiais e relações positivas do paciente? Então, o que ele tem de habilidade ali que pode ser estimulada? Quais são os recursos para ajudá-lo? Quais são as relações sociais dele ali que a gente pode considerar como positivas também, que vão ajudá-lo a se desenvolver? Quais são os recursos internos e externos que esse paciente tem a favor dele? A partir disso, a gente identifica e registra ali quais são as crenças nucleares adaptativas anteriores ao começo das dificuldades atuais. Então, o que ele tinha de crença positiva sobre si? E sobre os outros? E sobre o mundo? Será que ele pensava de uma forma diferente? Ele tinha visões mais adaptativas? Ou às vezes não tinha, mas a gente percebe que para algumas coisas ele não tinha, mas para outras tinha. Então, o que a gente consegue identificar de crença nuclear adaptativa? E a mesma coisa, quais seriam regras, atitudes e pressupostos adaptativos desse paciente? Se você tem dificuldade de entender o que são crenças intermediárias, o que são as regras, atitudes e pressupostos, tem uma outra aula no canal da primeira semana do TCC que explica isso detalhadinho lá, tá bom? Então, você vai se perguntar que pressupostos gerais, regras, atitudes e valores adaptativos esse cliente tem. Então, por exemplo, se eu me dedicar, as chances de alcançar algo serão maiores. Isso é uma crença adaptativa. Por exemplo, é um pressuposto adaptativo ali. Outro ponto que a gente avalia, quais são os padrões de comportamento adaptativos, quais estratégias de enfrentamento e de comportamento saudáveis que esse cliente apresentava. Então, a gente faz até um modelo cognitivo adaptativo também. Então, na primeira situação, qual que era a situação problemática? Quais pensamentos automáticos adaptativos passaram na cabeça do cliente? Estavam relacionadas com quais emoções e com qual comportamento útil, com qual comportamento adaptativo. Então, toda vez que o cliente falar alguma coisa ali que você percebe que ele lidou de uma forma saudável e adaptativa com a situação, a gente tenta fazer essa parte aqui, a gente tenta identificar qual é o modelo cognitivo adaptativo do paciente, porque a partir dele a gente pode tentar generalizar essa forma adaptativa de enxergar as situações para outras situações também. Então a gente tenta identificar aí pelo menos 3 situações, pensamentos, emoções e comportamento adaptativos do paciente também. E essas perguntinhas aqui te ajudam na prática a fazer, inclusive, para o paciente, para conseguir identificar. E a gente traz para a gente também uma lista aí de qualidades, que às vezes o paciente tem dificuldade, lembra só de uma ou de outra. Quando a gente dá uma lista ali, consegue ver várias coisas e às vezes não tinha nem pensado. Eu sou planejador, nem imaginava que isso era uma qualidade. Ou então, olha, agora eu estou pensando aqui, eu sou um grande parceiro, sim. Então, essa pessoa, quando ela se depara com uma lista completa, assim, é muito mais fácil dela identificar qualidades. Então, a gente vai identificar qual a visão positiva que o paciente tem ou já teve sobre si e vai estimular isso ao longo do tratamento. Esse é o viés da TCC que enfatiza o positivo e que está orientada à recuperação. A gente não foca só nas crenças disfuncionais, a gente foca em crenças nucleares e intermediárias adaptativas também. Então, assim como a gente tem as crenças de desamor, a gente teria as crenças de amor. As crenças de desvalor, a gente teria as crenças de valor. E as crenças de desamparo, a gente teria no sentido contrário também, tá bom? Eu trouxe essa frase aqui, é dessa artista Mônica Crema. Mal sabia ela que a luz morava dentro dela. Eu acho que essa frase representa muito bem o porquê que a gente trabalha com a formulação de casos
formulação de pontos fortes. Essa luz, essas qualidades, esses valores, essas crenças adaptativas estão dentro do paciente. Mal sabe o paciente que isso existe dentro dele. O que a gente vai fazer? Vai ajudar o paciente a reencontrar essa luz. A gente vai jogar uma luz ali para ajudar o paciente a encontrar essa própria luz também. É isso, Psi, espero que você tenha gostado dessa aula. Foi uma aula mais rapidinha, mas que eu acho que é um conteúdo muito rico. Aproveita para assistir mais de uma vez e para pensar como que você pode fazer isso na sua prática clínica com os seus pacientes a partir de agora já, tá bom? Um abraço, aguardem aí que temos as próximas aulas. Não esquece aqui de se inscrever no canal, me segue lá no Instagram também, porque inclusive nos stories eu sempre posto conteúdos sobre TCC, sobre gestão da prática clínica do consultório. Então, são várias pequenas aulas nos stories diariamente. Aproveita e me segue lá no Insta também, tá bom? E quem quiser se tornar minha aluna no curso de TCC, as inscrições estão abertas aí por um pequeno período. Aproveita também. Um beijo, Psi, e até a próxima aula.